Hoje a nossa lição vai falar sobre uma promessa, uma esperança. Mas será que você sabe que promessa é essa que nos traz tanta esperança? É o que vamos descobrir nessa aula. Senhor amado Pai, agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos aqui aprendendo sobre a Tua Palavra, por mais essa oportunidade de estarmos adquirindo, Senhor, esse rico conhecimento, Pai. Senhor, que não sejamos nós falando, ó Deus, mas que seja o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, hoje a nossa leitura se encontra em Atos 10, versículo 43, e diz: A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E é isso, adolescentes. Tchau! Depois da queda do homem, que ele comeu o fruto da árvore proibida, o que se esperava era o derramar da ira de Deus. Afinal, a sentença era que quem comesse do fruto certamente morreria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu uma chance. Uma promessa, como eu disse, uma esperança. A Bíblia diz em Gênesis 3,15 que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, que é um prenúncio da vinda do Salvador. Essa promessa, então, não foi feita só no Éden. Ela foi repetida várias e várias vezes durante a Bíblia, com vários enfoques, por profetas, por reis, por salmistas. Ao longo do tempo, os pais foram ensinando aos filhos sobre essa promessa, que foi passando de geração em geração. Essa expectativa, ela foi criada do povo de Israel como realmente um salvador. Essa expectativa foi criada ao longo de muito tempo, tanto que até hoje os judeus ainda esperam o Messias. E essa linda mensagem também alcançou a mim e a você. Então Deus já tinha em mente o que ele ia fazer. Pegou um animalzinho e morreu. Esse animalzinho morreu no lugar de Adão e Eva, derramando o sangue desse animal, já apontando para Jesus, que é o nosso Cordeiro Santo. Mas nós sabemos na história que Adão e Eva viviam naquele paraíso, um lugar muito bonito, muito lindo, e eles viviam em plena harmonia, felicidade, contentamento, alegria. Então, na viração do dia, Deus vinha ali falar com eles, era um momento mágico. E aconteceu, depois da queda, quando Deus, como de costume, foi na viração do dia. E o cenário mudou totalmente. Em vez da alegria que eles sentiram tristeza. Em vez de sentir contentamento, alegria, eles começaram a sentir os sentimentos que até então eles não conheciam. Eles ficaram com medo. Em vez de sentir amor, eles ficaram com temor, com medo. Então, a sentença não foi executada de imediato, ia acontecer depois. Mas aconteceu também a morte espiritual, que é a separação da criatura do Criador. O homem passou a ser uma alma vagueante pelo mundo em trevas, vivendo, tateando sem saber, sem sentido, buscando esse contentamento, esse vazio da alma nas coisas, nos prazeres, nas famas. Mas Deus, no meio deste contexto, ele fez uma grande promessa. Essa promessa, ela foi reforçada através de Abraão. Quando Deus chama Abraão, fala que da descendência dele nasceria um, em que todas as famílias da terra seria bendita. Já mostrando a promessa que Deus já tinha feito lá em Gênesis e essa grande esperança que haveria na expectativa de todo o povo de Israel sobre a chegada do Messias. Agora falando um pouco mais sobre essa promessa e os profetas, no trecho de Malaquias 4:2, nós vemos que o profeta ele se refere a Deus como o sol da justiça que há de nascer. Uma simples comparação entre o sol da justiça e Jesus, que Jesus viria para trazer luz sobre as trevas que haviam na nossa vida e na vida das pessoas por causa do pecado. E assim também Jesus traria a direção e a vida das pessoas, uma vida nova, uma vida com uma direção que aponta para Deus, que aponta para a salvação, uma coisa que nós não temos com o pecado. E adolescentes, assim como o sol é essencial para a nossa vida, Jesus também é essencial para a nossa vida. Não dá para a gente viver sem Jesus, no pecado, sem a nossa salvação. Por que Jesus nasceu em Belém? Você já se perguntou o motivo de Jesus ter nascido em Belém? Bom, o certo a dizer é que o nascimento de Jesus em Belém não foi por acaso. A cidade, localizada a poucos quilômetros de Jerusalém, foi profetizada como o local onde o Messias nasceria, cumprindo o plano divino. Na passagem de Miqueias 5:2 é anunciado:
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, em ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia, escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, mostra que o plano de Deus já estava determinado. Além disso, a escolha de Belém está conectada à linhagem de Davi, pois José, pai terreno de Jesus, era descendente direto de Davi. Essa genealogia cumpre a promessa de que o Messias viria da casa de Davi. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Outro ponto é que o nome Belém significa casa do pão, apontando para Jesus como o pão da vida. João 6,35. O fato de Jesus ter nascido em um estábulo e colocado em uma manjedoura, o local onde os animais comiam, reforça essa ideia de que ele veio para ser o sustento espiritual da humanidade. Belém também simboliza humildade e simplicidade, pois mesmo sendo uma cidade pequena e sem grande destaque na época, tornou-se o local do maior evento da história, o nascimento do Salvador. Isso nos lembra que Deus trabalha de maneiras inesperadas para cumprir os seus propósitos. A profecia foi tão reconhecida pelos judeus que quando os magos procuraram Jesus, os sacerdotes citaram Miqueias 5:2 para indicar onde o Messias deveria nascer. Mateus 2, do 4 ao 6. Como visto, portanto, Jesus é a maior de todas as promessas e nele está a nossa maior esperança, a esperança de salvação para uma humanidade perdida. Houve um teatro durante todo o Velho Testamento para que o entendimento do povo pudesse indo sendo aberto para a compreensão do grande dia em que Jesus, enfim, na plenitude dos tempos, seria revelado. Então, todo o sacrifício, desde o primeiro que Deus ofereceu lá no Éden para cobrir a nudez do homem, já era Deus assinalando que haveria necessidade de um justo no futuro que morreria pelos homens pecadores. Então essa é a maior boa nova do evangelho, de que nasceria ele nasceria de uma virgem. Lá em Isaías 7,14 disse que o sinal seria este: uma virgem conceberia, ele seria chamado Emanuel, o próprio Deus conosco. O maior de todos os mistérios seria revelado na encarnação do Deus Filho no ventre de Maria. Maria, quando o anjo a visita, ela pergunta ao anjo: como se dará isso? Ao que o anjo responde: Maria, a sombra do Altíssimo virá sobre você. Ele seria então gerado pelo poder do Espírito Santo. Maria não teve nenhum contato com a semente do homem, ou seja, não houve uma relação física entre Maria e José. Foi fruto de uma fecundação feita exclusivamente pelo próprio Espírito Santo. Jesus então teve um nascimento humilde, nasceu em manjedoura, em condições desfavoráveis, com poucos recursos financeiros, sofreu perseguição na sua infância. Ele foi homem de dores, homem que carregou os nossos pecados, experimentou o escárnio, experimentou a humilhação, experimentou o desprezo. Ele que lá na frente vai ser moído pelos nossos pecados. Então veja, a grande promessa de Deus veio para cumprir em Deus todo o sofrimento que eu e você deveríamos passar. Rebeca, você sabe onde foi feita a primeira promessa de um Salvador na Bíblia? Em Gênesis 3,15, no Jardim do Éden. Nicolas, você sabe onde foi feita a primeira promessa de um Salvador na Bíblia? Lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. Rian, você sabe onde foi feita a primeira promessa de um Salvador na Bíblia? Lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15. E o nosso próximo tópico trata Jesus como a luz que brilhou. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 2,
diz sobre uma luz que brilhou nas trevas, uma luz que resplandeceu naqueles que moravam sobre a sombra da morte. Esse foi o papel de Jesus. Ele brilhou. Como assim brilhou? A terra vivia sobre densas trevas. O mundo espiritual naquela época, como Jesus ainda não tinha se revelado, reinava de forma muito forte. Principalmente ali, os judeus se viam numa derrota muito grande, porque eles eram dominados pelos romanos, eles não tinham mais rei, a descendência de Davi parecia perdida, e Jesus veio para brilhar de novo como um rei. Não um rei como eles queriam, por isso que os judeus até hoje não identificam Jesus realmente como Messias, mas para reinar sobre o povo de Deus, que crê e acredita nele como o único e suficiente Salvador que somos eu e você. A chegada de Jesus não marcou somente um momento histórico, mas também um despertar espiritual. Foi um marco para quando as pessoas começariam a realmente entender o Evangelho através do Espírito Santo. Também eu e você, como discípulos de Jesus, também devemos ser luz. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então eu e você, como discípulos de Jesus, também devemos ser a luz do mundo. Como ele diz em Mateus 5, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Como discípulos dele, devemos resplandecer essa luz às demais pessoas. É importante ressaltar, adolescentes, que os judeus aguardavam, sobretudo, um rei, um libertador do ponto de vista político. Eles que desde Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois os gregos e agora no tempo de Jesus os romanos, os subjugavam politicamente. Eles não tinham mais autonomia, então eles já não aguentavam mais viver sobre o domínio de outros impérios que dominavam na época. Então eles aguardavam um libertador que tirasse o domínio de Roma, da opressão de Roma. Só que Jesus não era apenas um libertador político, e isso eles não entenderam. As maiores cadeias não eram aquelas impostas pelo Império Romano, mas eram as cadeias do pecado. Dessa ninguém mais poderia livrar não só os judeus, mas toda a humanidade. Jesus veio para ser um libertador que quitaria a nossa dívida. Jesus veio a esse mundo, portanto, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para quebrar as correntes que eu e você nunca poderíamos quebrar, para quitar a justiça de Deus que eu e você nunca teríamos condições de quitar. Jesus foi o sacrifício substitutivo. Ele nos substituiu naquela cruz. Então ele é o verdadeiro libertador. Não então trazendo um reino físico, mas o seu reino principalmente é um reino de natureza espiritual. É esse reino, com essas boas novas, que pode de novo desprender a alma do homem do pecado, trazendo do reino das trevas para o reino do Filho do amor, que é a maior de todas as boas novas. E a Igreja de Cristo, eu e você, somos carregadores dessa grande boa nova, a esperança para o mundo perdido. Como foi dito, a luz brilhou. Jesus é a grande luz de Deus que brilhou entre os homens. Hoje as trevas não subsistem, elas não resistem à luz do Evangelho de Jesus. Falando um pouco mais sobre o nascimento dessa criança, que não era uma simples criança, não era uma criança comum, era Jesus, a nossa grande esperança para o cumprimento dessa grande promessa. Em Isaías 9:6, nós vemos que muito antes de Jesus nascer, Deus já havia prometido o Messias, já havia feito essa promessa, já havia nos dado essa esperança, a esperança de que viria uma criança, um cordeiro, para que pudesse nos dar o caminho, a vida, a luz e perdoar os nossos pecados. E isso prova, adolescentes, quão grande é o amor de Deus por nós, por nos dar essa esperança, por nos fazer essa promessa de que Jesus viria para nos libertar e para nos salvar. E seguindo essa linha, Isaías nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso, adolescentes, nos mostra quais são as características de Jesus. Jesus, adolescentes, é o Deus todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo nos traz paz, cuida de nós e nos dá orientação. E o melhor de tudo, adolescentes, Jesus traz a salvação para as nossas almas.
Olá, galera de adolescentes! Vamos pensar um pouco sobre o cumprimento da lei. Podemos afirmar que com o nascimento de Jesus houve o cumprimento de toda a lei e os profetas? Podemos afirmar que sim e com certeza. Jesus disse em Mateus 5,17 que ele não veio para destruir a lei ou os profetas, mas para cumprir. Pense nisso. No Antigo Testamento, a lei era um raio-x que mostrava que estávamos quebrados pelo pecado. E as profecias eram como spoiler de como o herói viria nos salvar. Jesus cumpriu a lei moral, vivendo uma vida perfeita, sem nunca pecar, algo que nós não conseguíamos fazer. Ele cumpriu a lei moral e a lei cerimonial. Ele cumpriu a lei cerimonial do sacrifício ao se tornar o cordeiro final. Por isso nós não precisamos mais sacrificar animais. Ele cumpriu as profecias nascendo, vivendo e morrendo exatamente como foi prometido centenas de anos antes. Ele é a peça final que faz todo o Antigo Testamento fazer sentido. Então, glória a Deus por isso, porque Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento, ele é o cumprimento exato dessas profecias. Deus abençoe. É a promessa feita lá no Éden, confirmada por toda a história de Israel, junto com a promessa, a esperança. Na plenitude dos tempos, essa promessa ela foi cumprida. E esta esperança, ela foi consumada ali na plenitude dos tempos. Nós não mais esperamos o Messias, nós não mais temos essa esperança da vinda do Messias, porque ele já veio, a salvação já veio para nós, para os gentios, ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não aceitaram. Jesus até lamenta, em certa ocasião, se vocês soubessem a que a tua paz pertence, o tempo da tua visitação, quem é que está aqui entre vós? Mas isto está oculto aos seus olhos. Isso tudo, adolescentes, aconteceu para a nossa salvação. Mas existe uma outra promessa e também uma outra esperança. Jesus, no final do ministério, quando ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos ali, então ele foi elevado ao céu. Então apareceu os anjos falando: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, há de vir, assim como vocês estão vendo ele subir. Esta é a nossa promessa. Nós vamos ficar firmes nesta promessa. E esta promessa gera também uma esperança. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. Quando Jesus retornar para o arrebatamento da igreja, é onde nós vamos ser arrebatados e glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
agora no momento do quiz para testar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje. Pergunta número 1. Qual é a primeira promessa sobre a vinda do Salvador na Bíblia? Letra A. A aliança feita com Abraão sobre sua descendência. B. A promessa do reino eterno feita a Davi. C. A profecia de Isaías sobre o Emanuel. Ou D. A promessa feita no Jardim do Éden após a queda. Tempo na tela. Tempo encerrado, a resposta certa é a letra D. A promessa feita no Jardim do Éden após a queda. Pergunta número 2. Em Gênesis 3,15, o que a semente da mulher faria? A. Estabeleceria um reino terreno. B. Esmagaria a cabeça da serpente. C. Restauraria o Jardim do Éden. Ou D. Traria prosperidade material para a humanidade. Tempo na tela. Tempo acabou, a resposta certa é a letra B. Esmagaria a cabeça da serpente. Pergunta número 3. A promessa feita por Deus a Abraão se conecta ao Messias por quê? Letra A. Israel se tornaria uma nação politicamente dominante. B. Sua descendência traria bênção a todos os povos. C. A lei seria estabelecida por meio dele. Ou D. O templo seria o centro da adoração mundial. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B. Sua descendência traria bênçãos a todos os povos. E pergunta número 4. Segundo Isaías 7,14, o nascimento do Messias seria marcado por: letra A. Uma origem ligada à realeza sacerdotal. Letra B. Um nascimento fora da linhagem de Davi. Letra C. Um sinal divino, o nascimento por uma virgem. Ou D. Um evento conhecido apenas por líderes religiosos. Tempo na tela. A resposta certa é a letra C. Um sinal divino, o nascimento por uma virgem. E por último, pergunta número 5. O principal propósito da vinda de Jesus foi: letra A. Reformar a religião judaica. Letra B. Libertar o povo de um domínio estrangeiro. Letra C. Revelar princípios éticos mais elevados. Ou D. Restaurar a humanidade por meio da libertação do pecado. Tempo na tela. Tempo encerrado, a resposta certa é a letra D. Restaurar a humanidade por meio da libertação do pecado. Vamos por aqui com o quiz, espero que você tenha acertado todas as perguntas. E chegamos ao fim de mais uma lição. Espero que você tenha ficado até o final para assistir. E para encerrarmos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais essa lição. Por essa lição preciosa que o Senhor ensinou a cada um de nós e aqueles que estão assistindo. Que o Senhor coloque em nós essa esperança, Pai, da Tua vinda e da vida eterna que virá com o Senhor. Que essa esperança nunca se apague de nossos corações, Pai, e seja sempre acesa naqueles que também estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Tchau! A paz do Senhor. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Roubei sua fala, tá bom? Você já deu spoiler, né? Esta promessa, ela é... que diz a palavra? Refeita. Reforçado? É alguma coisa. Renata. Renata. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Fala com firmeza, com sono, mas firme. É, a voz. Eu tô meio mansa, né? Empolgação. Foi mal. A luz brilhou. Eu vou falar do nascimento de uma criança. Não, falar a verdadeira libertação. Não planejei falar isso. Então você pegou o plano errado, pai. É importante, adolescentes, ressaltar que os judeus aguardavam... Você consegue, vamos lá.
Chegando então, adolescentes, ao nosso final da aula. Então, Pai, para... não colhe assim não, meu amor. Fica firme. É. Delicente, Ai, eu tô Tchau, adolescentes. Não, tem que falar adolescentes, então, Duda. Você falou tchau, adolescentes, eu falei tchau. Vamos só tchau, então. Curto, é. 3 e... A paz do Senhor, adolescentes. Não, volta de novo com sentes. Você ficou só sentes, o Daniel. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?